Olá, vamos mergulhar hoje numa nova lei que promete, olha, balançar bastante as estruturas da internet aqui no Brasil. Sabe aquela situação de alguém ter o conteúdo derrubado ou até a conta suspensa por causa de uma onda de denúncias falsas? Pois é, essa tática de usar a ferramenta de denúncia como uma arma para silenciar pessoas parece que está com os dias contados. E para entender como isso vai mudar, a gente precisa olhar para essa nova legislação. A promessa é grande: proteger todo mundo, de usuários a criadores de conteúdo, desse tipo de ataque coordenado. O esquema é bem conhecido, né? Um grupo se organiza, mira um alvo e dispara uma quantidade absurda de denúncias. Muitas vezes, o conteúdo não tem nada de errado, mas o volume é tão grande que os sistemas automáticos das plataformas acabam agindo e o resultado é censura, perseguição e a queda de um conteúdo que era totalmente legítimo. A resposta legal para isso agora tem nome e sobrenome. A gente está falando do capítulo 13 da Lei 15.211, que foi sancionada em 2025. Ela foi criada especificamente para combater esse tipo de prática. E a lei já começa dando um nome oficial para a coisa: uso abusivo de denúncia. O artigo 32 é bem claro. Ele define esse abuso como usar as ferramentas de denúncia para censurar, para perseguir ou para qualquer outra coisa que seja ilegal. E olha só, o texto da lei não deixa nenhuma dúvida sobre a intenção. O objetivo, com as palavras do próprio artigo, é coibir sua utilização indevida para fins de censura, perseguição ou outras práticas ilícitas. Mais direto, impossível. Certo, mas e na prática, como isso funciona? Bom, agora as plataformas têm novas obrigações. Elas são forçadas a, primeiro, criar critérios técnicos e objetivos para identificar o que é abuso. Segundo, elas têm que notificar a pessoa que está sendo investigada. Terceiro, oferecer uma forma clara de recurso. E quarto, definir prazos para tudo isso. Ou seja, aquela caixa preta, aquele limbo em que ninguém sabia o que estava acontecendo, a ideia é que isso acabe. Agora, não adianta nada ter um monte de regra se não tiver consequência para quem descumpre, né? Por isso, a lei também é bem específica sobre as punições para quem abusa do sistema de denúncias. De acordo com o artigo 33, as sanções são progressivas. Elas podem começar com uma suspensão temporária da conta de quem fez a denúncia falsa, mas podem evoluir para um cancelamento definitivo da conta e até mesmo uma comunicação oficial às autoridades, caso a coisa toda configure um crime. A lógica é bem simples. A punição aumenta com a gravidade. Foi a primeira vez? A tendência é uma suspensão temporária. Agora, se a pessoa for reincidente ou se o abuso for considerado muito grave, aí a conversa é outra e a conta pode ser cancelada de vez. A tolerância com esse comportamento diminuiu e muito. Tá, mas e o outro lado da moeda? E se a própria plataforma errar e acusar alguém de abuso de forma injusta? A lei também pensou nisso e criou mecanismos para proteger o usuário. Essa é uma pergunta importantíssima. Como a gente garante que o remédio não vai virar veneno? Quer dizer, como evitar que uma plataforma pune alguém por denúncia abusiva sem critério? O sistema precisa ser justo para todo mundo. E a resposta está justamente aqui, na exigência de critérios técnicos objetivos. Isso significa que as plataformas não podem mais tomar decisões com base no achismo. Elas precisam ter regras claras, transparentes e técnicas para separar o joio do trigo, ou seja, a denúncia legítima do abuso. E se, mesmo com tudo isso, uma punição acontecer, o direito de recorrer é sagrado. Isso garante que a pessoa punida vai receber um aviso claro do que aconteceu, vai ter acesso a um sistema de recurso que funcione de verdade, com prazos definidos e, o mais importante, vai receber uma resposta fundamentada, uma explicação do porquê daquela decisão. Chega de resposta automática que não diz nada. Ok, a lei parece boa no papel, mas quem é que vai ficar de olho para garantir que as plataformas e os usuários estão realmente seguindo essas regras? É aí que entra em cena a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela ganha um papel central em toda essa história, se tornando a grande fiscalizadora do sistema. E não é pouca coisa não, o poder da ANPD é bem significativo. Um decreto que regulamenta a lei, o 12.880, deixa isso bem claro. A agência pode autorizar e, o que é mais importante, desautorizar entidades que são especializadas em fazer notificações em massa. Se uma dessas entidades começar a abusar, a enviar notificações sem fundamento, a ANPD pode simplesmente chegar e descredenciar.
No final das contas, o que a gente tem aqui é um passo fundamental para tentar criar um ambiente online um pouco mais justo e muito mais responsável aqui no Brasil. A ideia é trazer responsabilidade para todas as partes envolvidas. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Com as plataformas tendo mais responsabilidades e os usuários também, será que finalmente estamos caminhando para o fim daquela cultura do cancelamento que é alimentada justamente por denúncias falsas de ataques em massa? Se essa análise ajudou a entender melhor esse cenário, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas. A gente se vê!